Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. E hoje vamos celebrar a ceia do Senhor e esperando que venha mais alguém para junto de nós, e agradecemos os que estamos aqui. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, agradecemos pelo dia que nos deste, a vida, a saúde, o pão de cada dia, a salvação eterna e a chuva que Tu nos está sempre mandando para nós, e o sol também, e o calor. Tudo vem de Ti, Senhor, que criaste. E pedimos em favor dos louvores que vamos cantar e também da mensagem. E abençoa a família de cada um que está aqui presente e os que estão ausentes também. Em nome de Jesus que pedimos, agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não pode ficar só com o ventilador, eu deixo ligado esse ponto ali. Se ligar outro, aí eu tenho que abafar. 401. Thank you.
103. Vou pedir, já está hoje a peça de outro lugar. 402. Então tá bom.
atendendo o pedido de cada um, e que também abençoe os irmãos que não encontram aqui, onde encontra cada um, conforme as necessidades de cada um, os que estão viajando, os que estão trabalhando, os que estão doentes, os que estão trabalhando. E aqui cada família é representada, o pastor, a direção do trabalho, tudo isso, no nome do nosso Senhor, para o Deus querido, em pessoas dos nossos proprietários. Amém. A ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler 1 e o 2 agora. Agradecemos os que estão visitando, os que já manifestaram a fé também perante a igreja, né? Vê, você vai querer batizar, né? Hã? Vai? Olha. 1 Coríntios 11. O Daniel escreveu aí, dá para ler depois. Ó, lembra, se eu esquecer, lembrei isso aqui. Olha que Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vou-lo entreguei. Ou seja, eles aceitaram a Cristo e procuraram servi-lo fielmente. Quando a pessoa aceita Jesus de verdade, ele procura seguir. Uns mais fiéis e outros menos, mas eles seguiram fielmente ao chamado, a obediência a Cristo. Jesus, quando ele chama para levar uma vida melhor.
Ele não vai tirar uma pessoa das trevas e ela ficar lá do mesmo jeito. Ela vai tocar no capítulo 11. Então, e também nesse chamado à obediência a Cristo, através da imitação do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E tem muitos motivos para isso. Nós devemos prestar bem atenção nisso. Nós temos motivos para vir à igreja. Por quê? Cristo deu sua vida para nos salvar da ira de Deus, que quer dizer que é a condenação eterna. Então é isso. Nós temos motivo, obviamente, para segui-lo, para vir neste local, designados para nós cultuar o santo nome de Deus, louvá-lo ele com alegria, com ânimo. Então, Paulo não está se gabando quando ele fala e ser imitadores dele, de um exemplo melhor que os outros, mas nos ensina a andar nos caminhos santos. É 1 Coríntios capítulo 11. Então Paulo não está se orgulhando, mesmo ele sendo homem, tendo as mesmas fraquezas que todos temos, mas ele não se orgulhava. Quer dizer que ele andava por cá, por causa que ele recebeu um chamado especial direto do Senhor, ele era melhor do que os outros. Não, ele teve um privilégio melhor, porque o que ele estava seguindo, aquele caminho era, o fim era pior. Não tem como comparar. E aí, mas ele nos ensina a andar nos caminhos santos, caminho de santidade, com meio de crescimento espiritual. E a unidade na comunidade cristã, a comunidade cristã, na irmandade da igreja, deve ter uma união. Por que deve ter uma união? Porque tem o Espírito Santo é o mesmo, que habita em mim, que habita em cada um de vós. Mas só que a natureza velha, aí é diferente uma de outro. Às vezes um tem a natureza velha pior, não perdoa face, guarda mágoa, e por aí vai. Então, agora, a comunidade cristã, geralmente, pelo Espírito Santo, ela tem aquela união. Agora, tem pontos diferentes, pontos de vista, mas a doutrina é a mesma, deve ser. Refletindo também a submissão mútua à autoridade de Cristo. Juntamente, nós devemos submeter a autoridade de Jesus Cristo. Paulo não se apresenta como um modelo perfeito. E ninguém pode apresentar o modelo perfeito. Mas o modelo perfeito que ele apresenta é o de Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele imita Cristo, ele quer seguir a Cristo, ele quer fazer tudo aquilo que ensinou, sofreu por causa de Cristo, foi preso por causa de Cristo, apanhou, sofreu, foi preso, etc. Mas como um seguidor de Cristo, ele incentivando a igreja a fazer o mesmo. Ele escrevendo para a igreja de Corinto e está sendo lida para nós hoje. Quantas vezes essa epístola foi lida?
Aí no versículo 2 ele fala: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembraste de lembrais de mim. Ele está louvando eles, ó. Vocês lembraram de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Irmãos, quando a gente aprende algo e você põe em prática, aquele que ensinou, ele fica feliz, ele aproveitou. Ele aproveitou o conselho, quando alguém nos dá sobre a palavra de Deus, um conselho bom, nós devemos aproveitar. Tem um ditado popular que conselho bom, se fosse, como é que é, fosse bom, seria cobrado, vendido, né? Mas o conselho é de graça. Então Paulo dando graças aos coríntios por ter seguido os conselhos dele. E para o corpo inteiro, que é a igreja de Cristo. Segue e siga a verdade do evangelho que Paulo recebeu do Senhor. Por enquanto ele está dando. Depois nós vamos para o versículo 16, aí ele começa a ir para o outro lado. Tem os defeitos. Igreja tem os defeitos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja seguir a verdade do evangelho que Paulo recebeu do Senhor e passou para eles. E para o corpo inteiro, que é a igreja de Cristo, é o corpo. Olha, o corpo inteiro. Segue, que precisa do evangelho que recebeu do Senhor. O corpo, irmãos. O corpo humano fala para o corpo, porque o corpo tem vários membros. E cada membro precisa do alimento. Cada membro, se eu não alimento o corpo inteiro. Vem pegar da cabeça, sua cabeça sadia. Se a cabeça estiver cheio de problemas, cheio de bobageira, cheia, vamos dizer, com a comida que não alimenta, não fortifica, vai enfraquecer todo o corpo. Então, a cabeça da igreja é Jesus, ele é forte. Então, ele alimenta o corpo, mas o corpo precisa receber. Apesar das dificuldades da igreja, ela deve demonstrar, como fala cada um, felicidade e obediência nas dificuldades, não só no bem bom. Obediência a Cristo, em consequência da salvação, que é o pilar da nossa fé. Agora vamos para o versículo 16. Agora ele vai falar no problema da ceia. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. A igreja de Deus não pode ser orgulhosa, não pode ter certos costumes, deve ter um bom costume. Versículo 16. Então aqui ele apresenta um princípio importante para a vida e o funcionamento da igreja cristã, que é de Deus, o único dono. Deus, ele é o único dono da igreja. A igreja não é de ninguém. Não estou falando do prédio, estou falando da igreja. Quem que é dono de nós? É Deus, é Jesus, também é Deus, deu a vida por nós. Nós não somos donos de nós. Às vezes nós usamos a nossa liberdade para nós escolher algo que não agrada a Deus, e Ele deixa. Porque se Ele não deixar, a gente não escolhe. Se Ele não deixar, a gente não sai do lugar. A ênfase é a unidade e a harmonia que é fundamental para o testemunho da nossa fé.
o fundamento de tudo, o principal para o testemunho da nossa fé é a unidade, ver a unidade da igreja, dos cristãos, dos membros da igreja, e o testemunho de cada um onde estão, que lugar que estão vivendo. Se está dando bom testemunho, se está dando mau testemunho, se está falando de Cristo, ou se não está falando, se não fala com a boca, mas fala com uma vida séria, ficar conversando porcariada. Às vezes conversamos, a gente precisa controlar. É isso. Para aqueles que ainda não chegaram a esta fé em Jesus Cristo, então nós devemos preocupar com eles. Não podemos só preocupar conosco. Irmãos, a interpretação aqui desse versículo destaca a prioridade da paz e da unidade da igreja de Deus. Ela deve ser bem unida. Bem unida. Nenhum ter queixa contra o outro, nenhum se ofender contra o outro. Um membro não deve deixar da igreja por causa de um membro do outro irmão, porque não foi aquele irmão que morreu por ele na cruz. Está ofendendo a Deus. Quando alguém sai da igreja, ele está ofendendo a Deus, não está ofendendo. Ele não está pecando tanto quanto a igreja. O maior pecado é contra aquele que um dia ele vai mostrar. Então aqui nós vemos isso. Ele é o dono da igreja. O chamado ao arrependimento dos pecados e receberá o perdão de Deus. É isso aí que é o mais necessário. E a paz em meio aos conflitos. Nós podemos estar no meio de um conflito. Está aquele conflito, mas dentro de nós, não deixa o conflito atingir lá dentro a nossa fé. De não chegar a murmurar contra Deus. Você vê se está num conflito, uma tribulação na vida, sofrida, uns mais, outros menos. Olha, hoje fui visitar lá na casa do meu tio, eu fiquei de medo de uma menina, desse tamanho, chegou, abraçou e eu falei, tio. E falando o versículo da Bíblia, eu fiquei admirado, falando as coisas de Deus. Louvei ela. Levei o pai dela, bati no portão, ela saiu primeiro. Isso ensinado, meus irmãos. Eles passaram muito conflito. O rapaz, o homem, só louvou a Deus. Deus sabe tudo. Eu falei, sabe, ninguém morre na véspera. Cada um tem um dia marcado. Cada vez um morre, não está doente nem nada, ele parte. E outro fala, está desenganado. Está lá, não vai sair vivo. Não vai sair vivo. É o que eu ouvia falar dele. Não vai sair vivo. Mas tem algo maior que Deus? Não. Já saiu da UTI, já veio para o quarto, amanhã vem para casa, está conversando bem, etc. Eu não sei o que eu estou falando. Está desenganado para todos. Irmãos, essa paz em meio a conflitos, aí, ó, mas lá dentro não. Você sempre está bem com Deus. Você não vai estar bem com os conflitos. Vai atingir a parte de fora, mas não deixa atingir o emocional lá, que você abandonar. Eu não vou no culto por causa disso, por causa daquilo. Aí que deve procurar Deus mais. Priorizando a unidade do corpo de Cristo, acima de qualquer outra consideração, por mais boa que seja nos nossos interesses carnais, etc. Não vale a pena, irmãos. Se nós, por as coisas deste mundo, as coisas materiais, dinheiro, casa, carro, todas essas coisas, animal de estimação, filhos, etc. Acima de Deus, lembra que é Deus que nos dá vida, é Deus que nos abençoa, que dá o pão de cada dia, amém? Irmãos, o foco deve estar na edificação mútua, na busca da harmonia.
e priorizar a glorificação a Deus. É isso, é prioridade isso. Deus, o mundo está de tal forma que você está pensando na rotina do que vai do mundo, em política, em dinheiro, em posição, e muitas igrejas envolvidas nisso também. Jesus Cristo não se agrada com isso, Deus não se agrada. Primeiro deve os interesses de Deus, interessar para as coisas de Deus. É isso que é o que vale. Isso que vale a recompensa no céu, o galardão. Tanto no momento da ceia do Senhor, ou fora disso, durante os cultos, deve haver um bom interesse, irmão. Não como a igreja de Corinto, que insistia em comportar-se não muito bem, desinteressados nos assuntos do Senhor, de acordo com o ensino de Deus. Eles não estavam muito interessados na palavra de Deus. Eles não estavam levando com seriedade a ceia do Senhor. Ao 17. Aí Paulo chegou. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Nisso não, estou louvando vocês em outras coisas. Mas nisso aí não vos louvo. Porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Então nós devemos olhar para nós, olhar para nossas vidas, durante o mês que nós vivemos, se nós, e agora no ato da ceia, com respeito, que senão, quando Paulo falou assim, não louvava, o que a ceia representa, que é Jesus Cristo. A instrução aqui, quanto à celebração da ceia do Senhor, Paulo não aprovava os maus costumes e comportamento durante a ceia. Nós não devemos ter mau costume, não é falando da ceia, mas em todos os cultos, em toda a nossa vida. A ceia do Senhor é um ato de culto que tem uma forma de refeição cerimonial, mas espiritual, porque simboliza a morte de Jesus Cristo. É isso. No qual a igreja é o corpo de Cristo e seus membros participam do pão e do vinho para comemorar a morte de Cristo. Então é isso que nós fazemos. Vocês lembram? Por 13 anos atrás, a igreja celebrava ceia semanalmente, todo sábado. Aí eu levei o assunto da igreja. Essa igreja começa a vir, não pode vir uma coisa monótona. Não sei. Se eu errei, Deus me perdoa. Mas eu vi em todos os lugares. Então a ceia, então que seja uma vez por mês. Tem igreja que sai uma vez por ano. A ceia não salva ninguém. E a ceia também não santifica ninguém. É só uma memória, comemorar. O pão simboliza o corpo de Cristo. Que ele faz fazer isso todas as vezes. Em memória dele. Que os membros participam do pão e do vinho para comemorar a morte de Cristo. Ao celebrar a ceia do Senhor, a igreja está pregando o Evangelho de um modo visível, simbólico do corpo e do sangue de Cristo. Paulo estava dizendo à igreja que a maneira que eles estavam participando dos cultos não era a ceia do Senhor. E para frente a gente vê, não vai dar para chegar lá. Porque os irmãos sabem, mas nem todos, né? Esquecem, por exemplo. Porque não estava, olha, por que eles não estavam participando dos cultos que não era a ceia do Senhor?
Porque eles não estavam glorificando a Deus, mas estavam glorificando a si próprio. Quando nós cristãos estamos nos glorificando a nós próprios, querer as coisas do meu jeito, do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Aí, se for fazer assim, o Senhor Jesus Cristo fica de fora. E nós, ou eu, vou falar cada um fala o eu. Eu vou ocupar o espaço aqui, como diz, no meu quadrado aqui, e o Senhor ficar de fora. Ele tem que estar, ele está dentro. Mas, simbolicamente, a gente pode tomar uma atitude que deixa ele de fora. De fora quer dizer, está dando ouvido para ele, não está dando atenção, não está louvando ele, não está glorificando ele. Então, ele deixa. Ele é tão misericordioso que deixa. Que se ele não quiser deixar, nós não fazemos isso. Referindo-se à maneira que eles davam glória a Deus, estava sendo tudo em vão. Então Paulo disse aqui, eles estavam piorando cada vez mais ao participar dos cultos. Então isso pode acontecer hoje. Ele pensa que está melhorando, está piorando cada vez mais. Cada vez mais. E uns que não tá nem participam do culto. Quanto tempo tem membro dessa igreja aqui que não vem nos cultos? O que está acontecendo? Pior para quem? Para eles próprios. Nós visitamos esse dia a casa do irmão Damião, conversamos bem com ele, a irmã Daniela, o Daniel Domingos. Ele falou, vamos voltar, não pode ficar assim, né? Não queremos que vamos voltar. Então, foi um estudo muito bom, uma conversa muito boa lá com eles, foi uma visita boa. O versículo 17, mas em outra versão. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. É mesmo quase igual. Eles estavam participando da ceia do Senhor de uma forma pecaminosa. O pecado, ele é tão... Todo é pecado, mas tão pequenininho que a gente nem percebe nas nossas vidas. Por isso que essa salvação fosse pelas obras, se Deus não tivesse enviado o Filho dele para morrer numa cruz, ninguém se salvaria. Aí uma fila, todo que morria ia para o inferno, ia embora. E não enche lá nunca, vai embora. E a todos. Mas só que, aí nem do Antigo Testamento, todos os dias, porque Jesus, quando ele morreu para todo. Porque muitos lá serviram a Deus, Abraão mesmo, por fé. Tudo que Deus pedia, eles faziam. Eles estavam seguindo um Deus. E hoje nós estamos na nova aliança, o Novo Testamento. A lei é a lei, a lei mata, a lei condena. Porque não estava glorificando a Deus neste ato de cear. Isso nos ensina também o que nós puder melhorar, né? Melhora. Você sabe como que a igreja pode melhorar? É vir todos os membros nos cultos e todos os membros participar da ceia. Fala bem dele todos. Cadê esse todos? Qual é o significado da morte do Senhor Jesus? O significado é o resultado de nossos pecados, que levou a ele a fazer isso em prol da nossa salvação. Esse foi o resultado que levou a Jesus morrer na cruz, foi os nossos pecados. Embora que não existia nós naquele tempo, mas no plano de Deus sim, tinha todos, até o último, que vai nascer até a vinda de Jesus. Ao 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões. Apóstolo Paulo diz, e em parte creio. Está virando política, né? Política assim, né? Vira dissensões. O que é dissensões? Várias palavras, ó. Discordância. Aí eu discordo. Eu tenho minha opinião.
Outra palavra, divergência a respeito com a palavra de Deus. O pior é isso daí. Se deve ter dissensão, discordância no mundo. Um outro evangelho, outro assunto, pode ser. Ou em casa, na família, tem que ter alguma. Vai concordar com tudo? O marido vai concordar tudo que a esposa fala, que ela quer? E vice-versa. Então, se não há pecado, agora se há pecado, não. Agora, se não há pecado, forma um jeito de harmonizar. Muitas faltam nos cultos. Fala de interesse em coisas espirituais. Pecados, irmãos. É pecado, muitas faltam nos cultos. Sem motivo. Primeiro, a falta de respeito para com a palavra de Deus. Irmãos, não importa o que nós pensamos, às vezes nós pensamos de um jeito, ou o que nós achamos, ou o que vale é o que Deus pensa, que Ele deixou escrito na palavra dEle. Muitos falam, eu vou no culto uma vez por mês, está bom, eu vou uma vez por semana, está bom, nada. Não está bom. Agora, se tiver só culto uma vez da semana, o mesmo não tem culpa. Como o irmão Zé Vicente ontem, ele veio e falou, tem poucos, então, né? Aí é diferente, é relativo. E o irmão Félix falou uma vez, nosso saudoso irmão Félix, que acho que a igreja cultuava todos os dias, pode ser. Todos os dias, que tomava ceia todos os dias, pode ser. Não imaginava para ele isso. Segundo, abandono dos cultos, falta de interesses. Não precisa ter medo de falar que é errado, não, porque isso é bíblico. Em coisas espirituais. A gente não pode levar o assunto, tanto ir no culto, talvez para algum não resolve. Eu, como eu converti em 94, eu nunca deixei, graças a Deus, sempre tenho ânimo, não é porque sou pastor, toda a vida. E quando eu faltava, que não via que não dava para ir na firma que eu trabalhava lá, que era o dia de culto, ia parar à tarde, eu ligava para o pastor, Antônio, hoje eu vou poder culto. Quando ele encher laje, eu sabia que ia até 9 horas da noite, acendia os refletores, tudo. Era muito, muito trabalho. Não é o que nós pensamos, é o que Deus pensa. Às vezes, irmãos, ao participar da ceia do Senhor, não estamos glorificando a Cristo como a Bíblia ensina, que como Ele merece. Tem que ter uma boa reverência. Nós pecamos, às vezes, por omissão. Acho que todo mundo, quase todos, sabe o que é pecar com omissão. Omissão é quando a gente pode fazer e não faz. Quando você não pode fazer, eu tenho que fazer, eu tenho com que ajudar. Eu tenho com que fazer, eu tenho que falar. Fico calado. É omissão. Omitiu. Nem sempre omitir é pecado, né? Você omitir, ficou quieto. Mas no caso aqui é coisa de vida ou morte. Olha, por falta de confessar pecado, isto não agrada a Deus, mas confessar espontaneamente, isto agrada a Deus. Irmão Paulo pode preparar, se estiver disposto para celebrar. Então pode ir preparando, você, irmão Daniel. Logo eu paro aqui. Aí que você vê lá o irmão Daniel, se dá para usar o vinho, o velho uso, se não usa o novo, eu comprei hoje. Quando alguém fica exigindo ou obrigando a confessar, isso não é sinceridade. Não pode obrigar ninguém a confessar, tem que partir dele. Se a consciência dele está boa, se a consciência dele não pecou, amém. Você vai pela consciência nossa. Aí ele 19 fala assim,
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestam entre vós. Heresia é doutrina contrária aos princípios bíblicos de fé estabelecidos pela própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vós, vossos irmãos, no meio de vós. Então aí você vê que é aquele que é. Também, é melhor ficar um pouquinho em oração. Boa noite. Nós vamos agora passar para a celebração da ceia. Olha, os dias da crucificação de Jesus, né, uns dias antes de celebrar o dia Páscoa, instituir a ceia, teve uma discussão, né, entre os judeus lá e Pilatos, né? Pilatos disse: olha, vocês estão aí gritando aí, crucifica esse homem, eu vou crucificar o rei de vocês? Eles responderam: ó, não, crucifica, nós não temos rei, senão César. Aí, né, crucificaram. Aí Pilatos então entregou Jesus para ser crucificado e colocou lá na cruz a placa, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. De novo, eles olharam e acharam ruim. E foram até Pilatos para dizer: olha, não coloque, né, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, mas sim que ele diz ser o rei dos judeus. Agora, trazendo isso para os dias de hoje para nós, quantas e quantas pessoas não querem saber, não têm nada com Deus, não querem aproximar de Deus, né, de forma nenhuma. Então a lição de hoje que eu queria passar é que nós não devemos se preocupar ou se deixar levar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que nos deve motivar, principalmente hoje na hora da ceia, é o que é Jesus para nós. Se não querem saber de Deus, se não querem Jesus como rei, o problema deles. A nossa questão é: quem é Jesus para mim?
Ele disse: eu sou seu rei, nosso rei. Eu sou seu Deus e vocês são meus filhos. É isso que nos deve nos preocupar e nos motivar na vida cristã. Porque Ele, Jesus, escolheu ser o nosso rei. Quando Ele disse: olha, isto é o meu corpo que é partido por vós para a remissão dos pecados. Ele escolheu ser o meu rei, o meu redentor, o meu salvador, o meu libertador. Né? Use o termo que vocês quiserem, mas Ele quis ser o nosso salvador. Então Ele se entregou na cruz, deu o seu corpo para ser crucificado, seu sangue para ser derramado por nós, por amor a nós. Que Deus abençoe. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E, tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei de todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Amém. Bendito e eterno Deus, peço-te perdão por minhas muitas faltas, e neste momento, Pai, viemos de coração humilde tomar parte dessa simbologia da entrega de Cristo por nós, o nosso único meio de redenção e salvação aceito por Ti. E te agradecemos, Senhor Jesus, que em comunhão com o Pai, sendo um, na Tua paixão por nós, se entregou de espontânea vontade numa comunhão incompreensível entre Ti e o Pai, a fim de que pudesse ser remido pessoas como eu. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, e que, em gratidão, possamos procurar estar mais perto de Ti a cada dia e Te servir, não só por obediência, mas por amor e por gratidão a tão grande Pai. Em nome do Senhor Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Depois, quando eu falar, irmãos, com calma, fala: comamos e bebamos no nome do Senhor. Aí come o pão e toma o cálice. Todos ouviram? Aquele dias que não entenderam. Então, mais prático. Acho que já é a terceira ou quarta vez que ele faz assim, não me lembrava. Obrigado por perdão pela igreja, pela oração. Tá bem, está perdoado. Obrigado.
Presta atenção. Comamos e bebamos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amado Deus e Pai, primeiramente, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu está concedendo agora. Que não fique só nessa oportunidade, Senhor. Prepara nós para a próxima. O Senhor é tudo presente, mas para nós não é. Que possamos estar aqui em maior número, sim. Sabemos que é do teu agrado, que tu permites, Pai, se for do teu agrado, sabemos que é, mas nos ajude nisso, e cada irmão, aqueles que não vieram hoje, que possam estar. E agradecemos por tudo, em nome do teu Filho. Amém. Depois vou chamar o irmão Daniel, vai ler, eu vou deixar ligado ali, ó, como o irmão Paulo foi ler o relatório, eu desligo a gravação. Nós cantamos o hino agora, depois o irmão Daniel lia, convide. E a sua gravação, filmagem não conseguiu ir para o YouTube, não sei o que deu lá no celular. Todo dia tem que fazer gravar na live mesmo. E tendo cantado o hino, saíram para um monte das... Amém. Vamos cantar o hino. Qual? 396. Quer vir ajudar a cantar aqui?
dá para servir, que ela é Não, maior. consigo. Então vem aqui. Vem aqui. O convite é da Igreja Santa Cruz de Rio Pardo, então eu não vou ler o endereço da igreja e tudo mais. Convite. Carta convite. Convidamos sua amada Igreja Batista de Ubirajara para participarem conosco de nosso 58º aniversário da primeira Igreja Batista Independente de Santa Cruz do Rio Pardo, bem como do batismo do senhor Agelton Martins e da senhora Cleonice Aparecida Barbosa, que ocorrerá no dia 23 de 3 de 2025, com início às 8h30 da manhã, na chácara da Larissa, situada na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renault, quilômetro 317, em Santa Cruz do Rio Pardo. Um versículo. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és muitíssimo grandioso, Tu estás vestido de honra e de majestade. Salmo 141, 1. Santa Cruz do Rio Pardo, 28 de janeiro de 2025. Natalino Marcondes de Souza, pastor. Obrigado, Daniel. 58º, 58. Então, vamos desligar aqui para o Paulo ler o relatório.